Sim, em primeiro lugar, ah, procurei obter os dados, não é? Através da opção obter dados, presente aqui no Power BI, e vi que o tipo de texto, o tipo de dado que a gente estava a trabalhar era texto. Vamos desculpar o meu computador, desde que instalei o Power BI ficou um bocadinho lento. Então, temos aqui a opção obter dados, não é? Eu coloquei a informação aqui no Power BI e prossegui com a limpeza de dados, né? Fui descobrir que, como estava aqui a ser debatido, tivemos uma variável aqui, uma coluna que era a dimensão, que não tinha nenhum valor, tinha dados, quer dizer, não tinha informação, por isso que removi, clicando sobre a coluna e depois cliquei o botão delete. E prosseguindo com a limpeza de dados, também fui analisar a qualidade da informação que estava presente em cada coluna. Por exemplo, aqui na variável, na coluna tipo de casa, nós tínhamos algumas palavras que não deveriam estar lá. Tive que substituir aquela informação. Então, para conseguir descobrir onde é que está a informação, tive que clicar aqui no canto superior direito para ver a informação que existe aqui na coluna. Depois tive que substituir aquela informação através da opção substituir dados. Então, permitiu-me ter dados uniformizados, conforme estão a ver aqui. Terminando este trabalho aqui de limpeza de dados, também na coluna, ah, na coluna tipo ou localização, tínhamos outras palavras que também que não diziam, né? Por exemplo, aqui tínhamos diferentes tipos de palavras, como por exemplo, próxima cidade e próxima cidade e na cidade, por exemplo. Houve a necessidade de uniformizar todas essas palavras, tendo somente ah, uma única frase ou palavra aqui, que é na cidade, ou então longe da cidade. Também prestei atenção na palavra longe, tínhamos longe com G e longe com J. Houve necessidade de uniformizar esta informação. Então, prosseguindo, parti para poder consolidar aqui o meu relatório no Power BI. Primeiramente, tive que fazer um layout, não é? E recorri à ferramenta Paint, em vez de PowerPoint. Paint, e consegui ter uma estrutura como esta estão a ver aqui na tela, que me permitiu depois de inserir aqui a informação que temos aqui neste relatório. Então, nós temos basicamente, vou passar aqui para a versão web, nós temos basicamente, não consigo até agora colocar zoom ou tela cheia ao modo para apresentar, não consigo ver a opção aqui. Não, então, nós temos aqui diferentes dados diferentes, temos aqui um filtro que permite-nos ter essas duas variáveis, né? Por exemplo, temos aqui os tipos de casa, como podem ver, temos aqui tipos de casa, e onde usei esse gráfico aqui em formato de anel, que permite-nos ter alguma informação referente ao tipo de casa. Quando clicamos aqui num determinado tipo de casa, por exemplo, o tipo 5, nos dá informação, diferentes tipos de informação. Por exemplo, nós temos aqui, se repararmos para o gráfico localização por casa, vamos perceber que para este tipo de casa, que é o tipo 5, nós temos um certo número dessa tipologia de casas que é tipo 5, que se localiza na cidade. É um total de 664, não é? E também, ao mesmo tempo que podemos analisar o tempo médio em anos que um cliente poderia
levar para pagar essa casa que é de 6, quase 7 anos. Também temos aqui o tempo médio em meses, que mais ou menos de 76 meses que o cliente levaria a pagar essa tipologia de casa. Então, também o outro gráfico aqui ao lado nos ajuda a permitir, a perceber, nesse caso, o estado da casa, se a casa é nova, não é? Se a casa é nova, é semi-nova ou antiga. Então, se colocarmos, por exemplo, aqui no quadro, no filtro, para percebermos quais são as casas que estão longe da cidade, nós vamos perceber que do total total de casas, nós temos basicamente, posso perceber aqui, além dessas variáveis que o formador pediu, não é? Eu vi necessidade de aumentar algumas variáveis que iam me permitir perceber com mais profundidade, ou então para o cliente perceber com mais detalhes, né? Por exemplo, tendo aqui o total de casas, onde usa esse acelerador, que são 1.148 casas. Então, deste número aqui, nós temos, por exemplo, as casas que estão longe da cidade, que estão aqui, podemos ver aqui na segunda planilha, aqui, no segundo relatório, sim, casas localizadas na cidade são 664 e as casas que estão localizadas longe da cidade são 447. Então, também temos aqui, usei um gráfico que me permite perceber dessas casas, por exemplo, se formos ao tipo de casa tipo 4, por exemplo, perceber o estado da casa, se é antiga e também se ela está mobiliada. Tem aqui um gráfico que é a contagem de casas mobiliadas e a contagem de garagem também. Então, como podem ver, esse gráfico aqui, ele está dividido em dois, não é? Uma parte, ela apresenta a informação sobre se a casa está mobiliada, não é? E outra parte, se a casa tem garagem. Então, se formos aqui ao gráfico, nós vamos ter essa informação, não é? Em termos de estado da casa, também, o estado, se a casa é antiga ou não, e desta casa, e destas casas, nesse caso, quantas possuem, nesse caso, garagem, e quantas não possuem garagens. Podemos perceber aqui, através deste quadro aqui, deste gráfico dizia. Então, basicamente, fiz uso de diferentes, diferentes. Aqui temos cartões, temos filtros, temos aceleradores e gráficos, basicamente para poder ilustrar aqui e dar, uh, e dar a perceber o cliente, mais ou menos, ou então aos responsáveis, aos superiores da loja, uma informação quanto aos dados sobre venda de casas. Então, não sei se tem alguma questão que vai me permitir explicar melhor. Até agora, basicamente, o que posso apresentar é isto. Obrigado, filho. Também apresentou dentro do tempo. Uau, bem no ponto mesmo. Vocês estão mesmo a controlar o tempo, isso é bom. Então, agora vou passar a palavra para os colegas, por favor. Colegas, por favor. Antônio, deixa eu falar. Ok, obrigado. Primeiro queria felicitar o colega pela apresentação e depois acho que tenho duas questões, né? A primeira é em relação à variável de localização. A Jálica teve o mesmo que eu. Tinha na localização, tínhamos casas na cidade, longe e próximo da cidade, mas na apresentação, pelo menos eu vejo só na cidade, acho que é próximo à cidade, não vejo o número de casas que estejam
longe da cidade, então gostaria de compreender como é que foi, ou qual foi o tratamento que fez para conseguir ficar só com estas duas. Depois, a seguir, é sobre o gráfico, o gráfico que compara casas, este gráfico em barras, né? O último, ok. O gráfico está a dizer total de casas por estado de casa imobiliada, ok. Mas depois não temos valores, né? Nesta nossa avaliação. Se nós estivermos a fazer uma análise mesmo, não vamos poder fazer uma análise quantitativa, tendo em conta que não temos os valores nos gráficos, nas barras que representam os gráficos. Então, minha opinião é que poderia sim trazer os valores, poderia colocar os valores nos gráficos, que é para poderem facilitar de alguma forma a compreensão, para eu saber, ok, antigas sim, não, quantas são antigas, quantas não são, então acho que haveria de ajudar. Era só isto que eu tinha para poder, são essas duas questões. A última é uma questão e sugestão ao mesmo tempo. Sim, não sei se há mais questões, colegas. Posso responder esta depois, não é? Então, muito obrigado, colega. Sim, perguntou primeiro como é que eu tive somente na variável localização, como é que eu tive somente duas categorias na cidade e longe da cidade. Então, como eu expliquei antes, ah, para melhor, para melhor ajudar-me aqui na visualização, na interpretação, eu preferi substituir a informação e ter somente duas categorias, na cidade e longe da cidade. Então, por isso que tive que tive que limpar esta informação, né? Tive que limpar esta informação, substituindo aquela informação próximo à cidade, somente usei na cidade. Então, substituindo o valor, tive que encontrar a palavra próximo à cidade e trocar por na cidade. Então, e longe da cidade, como vocês viram também, havia a palavra longe com J, e tive que encontrar esse erro e substituir com longe com G. Então, preferi uniformizar desta forma. Então, Sim, eliminar. frio. Sim, frio. Aproveitando a deixa aí do Antônio. Está a dizer que ter longe, não, ter próxima cidade, na cidade, são coisas equivalentes, é isso. Agora só perceber que. A pessoa pode preferir dizer eu moro perto da cidade ou mesmo na cidade, é isso. É no é a mesma coisa. É isso. Agora só perceber que há diferença, mas na altura eu entendi como se fosse quer dizer, um lapso, quer dizer, algo a ser limpado. Então, mas agora estou a perceber que há essa diferença. Sim, sim. Eu tive que prestar, tinha que prestar melhor atenção a essa componente aí. São coisas diferentes. Então, quanto ao segundo ponto, o colega, assim, de fato, o gráfico, se tivesse aqui valores, se a gente clicar aqui, como pode ver, ele mostra um valor, então o desafio será já eu mostrar esse valor aqui fixo nas barras, não é? Então, realmente iria facilitar, mas quando a gente clica ao quadro, ele, como pode ver, o gráfico, ele mostra aqui um valor. Então, o desafio, como eu disse, é fixar esse valor aqui para melhor percepção. Muito obrigado pela sugestão, colega. Colegas, mais alguém? Abdul? Prezado Onofre, a minha questão limita-se na mesma senda com os colegas, na parte de coordenação do programa. Só preciso ter um feedback para perceber a relevância do programa e até que ponto teve impacto a nível individual, profissional.
Se está a recordar a minha questão, pode responder pesado. Já teve alguma experiência? E se sim, qual foi alguns pontos que teve aqui de novidades e até que ponto sente-se que valeu a pena? Exatamente. A experiência como tal não tive no uso. O que aconteceu ano passado, eu vi os meus colegas que são expert na área, eles usando a ferramenta, né, fazendo visualização de dados. Então, criou uma curiosidade de poder conhecer e de modo também crie mais atração ao meu currículo, como disse aqui a colega Jalka. Então, por isso que é a primeira vez, é o primeiro contacto e tenho que agradecer aqui muito ao formador, toda a informação que, aliás, talvez não consegui mostrar aqui tudo o que aprendemos, então, mas é tudo graças aqui à formação que tive aqui com a Power, com o Impal.